Então eu já deixei um exemplo pronto aqui para adiantar, e eu vou estar explicando para vocês aqui o que cada um faz. Então, para fazer esses testes, eu criei um array aqui chamado teste1, um array com 5 elementos, todos numéricos, e criei o array teste2, que é um array de objetos. Por que eu quis criar esse array de objetos? Porque provavelmente é o que você mais vai trabalhar no seu desenvolvimento, tá? Então por isso que eu criei ele. Então aqui, eu tenho meu primeiro aqui a função utilizando o map. Para isso eu criei uma variável chamada map1, que ela vai receber o meu array teste1 passando por uma modificação, tá? Que modificação é essa que eu fiz aqui? Chamei o meu array1, chamei aqui o ponto .map para chamar essa função, e aqui a gente passa uma arrow function aqui dentro desse bloco que ela pede. Então aqui eu peguei o elemento, né? Primeiro elemento, ele vai iterar por cada elemento do array. Então aqui eu estou verificando o elemento, o resto da divisão, né? Esse operador aqui é o resto da divisão, tá, pessoal? Então o resto da divisão do meu elemento pelo número 2 é igual a 0? Aí tem essa pergunta aqui, né? Que é a interrogação. Se for igual a 0, eu quero que você pegue esse elemento e multiplique por 2. Se não, quero que você me devolva o elemento sem fazer alteração nele. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é verificando se o número é par, e para todo número que for par, eu vou multiplicar ele por 2. Então, no caso aqui, ele vai multiplicar o 2 por 2 e o 4 por 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar isso aqui para ver como é que vai ficar. Executar aqui, ó. Então, o que acontece? A minha... eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Um zoom no resultado, não dá não, aqui dá. Ele me retornou o array inalterado, que é o primeiro, que é o teste1, e o segundo array, que é o map1 que eu criei aqui, e aí ele já fez então a alteração que eu pedi. Para os números que são par, ele multiplicou por 2. Então 2 multiplicado por 2 dá 4, e 4 por 2 vai dar 8 aqui. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo básico do map, utilizando com array básico, né? E agora eu vou mostrar também uma utilização utilizando o array de objetos. Então, de novo, criei uma variável, map2, dessa vez chamando teste2 aqui, que é o meu array de objetos. E agora eu estou fazendo uma verificação se para cada elemento a propriedade cor for vermelha. Então, estou verificando se a propriedade cor dos meus elementos é vermelho. Se for, eu quero incluir mais uma propriedade no meu array, no meu objeto, no caso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando, se tiver esse objeto aqui, ele tem uma cor vermelha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto aqui, esse objeto todo, eu vou fazer um destructor nele, vou desestruturar, que é esse operador aqui. Essa desestruturação serve para quê, pessoal? Porque como que está o meu elemento aqui? Como que ele está? Ele está assim, ó. Ele está exatamente assim. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui para ver melhor. Então, o que a desestruturação vai fazer para mim? Ela vai tirar isso aqui, ó. Tirando isso daqui, seria como eu estivesse pegando isso daqui e colocando aqui, no lugar disso aqui, ó. Então, ficaria assim. Entendeu? Para eu não ter que fazer isso, digitar de novo, aí eu uso esse operador vai tirar as chaves aqui para mim e vai acrescentar uma propriedade nesse novo objeto, que é a propriedade de observação. Essa é a cor vermelha, tá bom? E caso o meu objeto não tenha a propriedade da cor vermelha, eu vou pedir para ele me devolver o objeto sem mexer em nada, sem alterar nada, tá? Então vamos ver como é que ficou esse resultado aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho o array inalterado, o original, né, o teste2. E logo abaixo eu tenho o array que eu fiz a modificação com o map. Eu fiz uma transformação nele, pedindo para ele acrescentar a propriedade de observação no meu objeto que tivesse a cor vermelha. Então, no caso, eu alterei esse objeto aqui. Tá bom? Essa daqui é mais uma forma de você estar utilizando, né, com array de objetos. E você vê que também a utilização ela é bem simples. Tá bom? Vou comentar aqui. Vamos para o Reduce aqui agora, pessoal. O Reduce, o que ele vai fazer para mim? Eu passei o meu array teste1 aqui para ele. O Reduce, ele pede duas propriedades, dois parâmetros de entrada aqui na minha arrow function, que é
o acumulador e o elemento em questão. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o acumulador e somando junto ao meu elemento. E no final eu vou entregar, vou devolver para o teste, para o Reduce aqui, né? Eu vou devolver a soma de todos esses elementos. E aqui você pode ver que eu tenho um parâmetro aqui no final, que esse parâmetro aqui é o acumulador. Então vou mostrar para vocês como que ficou aqui a execução, para vocês terem uma ideia, e depois eu vou dar mais uma explicação também para ficar mais claro. Eu vou limpar aqui o prompt, vou executar de novo. Ele me entregou 15. Da onde que saiu esses 15, pessoal? O meu teste 1 aqui, ó, ele entrou em todos esses elementos e foi somando um com o próximo. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. Então, resultado final 15. Então, ele inteirou nesse array todo de elementos e ele somou todos esses elementos para mim. Agora, uma utilização do acumulador, eu poderia já iniciar essa operação com um valor pré-determinado. Então, por exemplo, se eu iniciar aqui com 10, desabilitou aqui meu... Se eu iniciar aqui com 10, ele vai me dar o valor 25, porque eu já comecei o meu acumulador e já iniciou a partir do 10. E aí ele começou toda a soma ali do meu array. Então vamos lá para o próximo exemplo, que é o Reduce 2. Cria uma variável Reduce 2, recebendo o meu array de objetos, onde eu tenho o meu acumulador valendo 0 e eu tenho o meu elemento. E aqui eu quero somar o acumulador mais meu elemento .id. Então o id aqui eu tenho o id 1, 2 e o 3. A soma desses IDs vai dar 6. Então vamos ver se o resultado vai bater. Aqui eu estou fazendo soma, pessoal, mas aí você pode fazer o que você precisar. Pode ser uma subtração, multiplicação, pode ser o que for, tá? Não tem limitação quanto a isso não. Então, beleza, a parte do Reduce é essa. Agora o Filter, pessoal, é uma das que eu considero mais fácil. Filter, você tem um array de produtos, por exemplo, e você quer filtrar por alguma característica daquele produto. Então, vamos botar que o seu array tem um array de objetos lá com o nome, preço, a categoria do produto, e você vai filtrar, por exemplo, pelo preço. Eu quero só os produtos que o preço sejam maior do que 5. E ele vai te devolver um array, né, com menos elementos do que o original, porque você fez um filtro nele. Criei uma variável aqui chamada filter1. Aqui eu estou passando o meu array teste. Deixa eu chegar um pouquinho para cima aqui para ver. Passei aqui o teste fazendo um filtro em que o elemento tem que ser maior ou igual a 3. Então ele vai fazer o que? Ele vai analisar todo o meu array e ele vai me retornar apenas os elementos que estão nessa condição de maior ou igual a 3, que no caso é o 3, o 4 e o 5. Então ele vai me retornar um array com 3 posições. Deixa eu executar aqui para a gente ver esse resultado. Então tá ali, ó, 3, o 4 e o 5. É um array menor do que o original. Então vamos lá. O filter 2 cria essa variável. Passei o meu array de objetos aqui chamando a função filter. Passei aqui, estou pegando aqui o elemento onde a cor vai ser o verde. Então eu tenho esse elemento, peguei a propriedade cor em que a cor seja verde. Então estou pedindo a ele para me retornar só os elementos que a cor é o verde. Então ele vai fazer isso para mim. Eu vou comentar aqui esse de cima, vou descomentar esse aqui. E vamos ver que resultado que ele trouxe. Ele trouxe apenas um objeto aqui nesse array. Então, pessoal, vamos supor aqui que eu altero essa cor aqui que não tem a cor verde. Vou botar aqui um verde. O que vai acontecer aqui? Ele vai me entregar um array vazio, né, pessoal? Porque não tem nenhum objeto, nenhuma propriedade da cor verde em todos os meus objetos. Então, por isso ele me retornou um array vazio. Tá bom, pessoal? Isso aqui foi uma explicação bem rápida e básica para quem está iniciando no JavaScript e quer aprender um pouco mais sobre array, né? Acredito aí que vai estar ajudando. Se te ajudou, se você ficou em dúvida com mais alguma coisa aí e gostou das minhas explicações, pode deixar aí nos comentários o que você gostaria de estar aprendendo, que na medida do possível posso estar gravando um videozinho e estar passando para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.